Como tudo é vencido pela fé. Bom dia, graça e paz. Salmo 10. Vamos lá. Salmo 10. Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempos de tribulação? O salmista está retratando, então, esse momento em que ele se sente completamente angustiado, porque ele está sendo esmagado pelos seus inimigos, a maldade está reinando, e a percepção dele parece que Deus não faz nada. E como que ele vence isso? Ele vai descrevendo aqui os ímpios, que eles fazem o mal, eles prosperam, e eles blasfemam contra Deus e nada acontece. Como que o salmista vence isso? Como todos os outros salmistas sempre venceram. A partir do verso 14, eu acho. É isso, ó. Mas tem visto. Tá vendo? Esse mais, essa conjunção aqui é maravilhosa. Mas... Ou seja, do verso 1 até o verso 13 é uma cena de angústia, é a maldade reinante, é ele descrevendo a si mesmo como alguém angustiado, que está dizendo, Senhor, o Senhor se escondeu no dia da tribulação? Mas do verso 14 em diante algo muda. E o que muda? É a fé. Vamos lá. Mas tem visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti, tu és o amparo do órfão, quebra o braço do ímpio e do malvado, esquadrinha a maldade deles, até não encontrar mais nada. O Senhor é rei para sempre e eternamente. As nações desaparecerão da terra dele. Tu, Senhor, tens ouvido os desejos do humilde. Mas note aqui, o Senhor é rei, as nações vão desaparecer. Verso 17, tu confortarás o coração deles e inclinarás teu ouvido para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. O Senhor vai fazer. Ou seja, no futuro, ele está manifestando fé. O que muda? Eu já falei isso aqui outras vezes. Você nota isso aqui no Salmo constantemente. O salmista muitas vezes começa o Salmo relatando angústia, desespero e uma situação de muita dificuldade. E algo muda. Aí sempre tem um mas. Contudo... E aí ele muda. Então, aquilo que começa com angústia, com tristeza, termina com fé, com esperança. Nem sempre, no Salmo, como aqui, anuncia-se uma mudança imediata do problema, uma solução imediata do problema. Mas a fé dele muda, ele passa a ter fé, e aí o espírito dele muda, o ânimo dele muda. Então, isso é fundamental. Como que a gente entende isso? O justo viverá pela fé. Lembra desse texto, né? Abacuque, né, que cita a primeira vez o Paulo vai citar isso, mas é Abacuque que cita. Abacuque está descrevendo no seu livro um período de desgraça, de injustiça, a maldade está reinando, e ele ora, Senhor, faz alguma coisa. Aí Deus diz, tá bom, eu vou fazer, eu vou mandar a Babilônia para destruir vocês. Aí ele diz, não, eu estou falando da injustiça aqui, aí o Senhor vai mandar um mais injusto ainda, é o que ele diz. Ok. E ele fica sem entender. E aí ele vai, põe-se lá na torre para esperar Deus falar com ele. E aí ele diz, o justo viverá pela fé. Então o que é isso, né? O justo viverá pela fé? Ele está olhando a circunstância e ele está vivendo um problema. E aí ele ora a Deus e parece que o problema piora. E aí o que ele diz? O justo viverá pela fé. Hebreus diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que a gente não vê. Então isso é a fé. Como hoje, por exemplo, eu acho que a gente vive uma situação muito parecida, no sentido de você ver a maldade reinando, né? Você vê juízes terríveis, como a gente vê o STF, um negócio assim, é absurdo, é vergonhoso, é vergonhoso. A maldade em todos os lugares, como que as pessoas que são pilantras são as que mais se dão bem. Por exemplo, quem é que ganha prêmio de homem do ano? É a Tami, que é a mulher. De maior cantor do ano, Pablo Vittar, que parece uma maritaca. Tá vendo? Essas coisas. É um absurdo. É um absurdo. Não, a gente vê a maldade tomando conta em todos os lugares. Isso, inclusive, leva muitas pessoas ao desânimo. Eu lembro quando, por exemplo, o Lula ganhou. Nossa, como que as pessoas ficaram profundamente desanimadas. Eu acho que a tristeza é normal. Você fica triste diante de uma... Você faz parte. Abatido, sim, mas não destruído. É normal ficar um pouco abatido, mas tinha muita gente que já... que acabou. Olha, nesse mundo, via de regra, sempre foi assim. O mundo sempre foi governado por Lulas. Sempre foi. Sempre foi. Mas o crente, por que ele se mantém de pé? Porque ele confia em Deus. Ele confia em Deus. Ele vive pela fé. Ele olha, não vê esperança nenhuma. Nada parece que vai mudar. Mas ele crê.
E é o que você tem que fazer na sua família, na sua casa, na sua vida. Você, muitas vezes, se vê diante de uma circunstância muito difícil. E você persevera mesmo assim. Mesmo olhando e falando, não, não tem alternativa. Aí é que é a fé. Eu não vejo saída. Aí é que é a fé. A fé genuína é aí. Eu sempre falo isso. Você está lá, né, tem uma luzinha no fim do túnel? Até ímpios têm fé num momento desse. Até ímpios conseguem ter. Agora, a fé mesmo é aquela fé na escuridão total. Não tem chance nenhuma e você crê mesmo assim. Isso sim é fé. Isso sim é fé. E é isso que você precisa. E é isso que a gente vê aqui nos salmistas. Então, tenha fé. Lembra, eu falei ontem, né? Lembre-se, primeiro, Deus é bom. Segundo, Deus é justo. Segundo, Ele é todo-poderoso. Terceiro, Ele te ama. Lembre-se sempre disso. Se mantenha de pé diante das dificuldades e você não vai sucumbir. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia. Bendizemos o Teu santo nome e oramos para que o Senhor nos mantenha de pé mais uma vez. Oramos também pelo milagre do Senhor. Sabemos que o Senhor continua operando o impossível na vida daqueles que creem. E nós cremos. Pai, ouve o nosso gemido, os nossos desejos, que, de acordo com a Tua vontade, eles possam se cumprir. Se algo que pedimos não é a Tua vontade, amém, nos submetemos a Ti. Se o Senhor disser não aos nossos pedidos, por conta de nossos pecados, leve-nos ao arrependimento. Se o Senhor disser não aos nossos pedidos, porque não é a Tua vontade, então mude os nossos corações para que possamos desejar aquilo que o Senhor deseja. Ó Pai, mas nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e que a Tua vontade vai se cumprir nas nossas vidas. Mas nós oramos pelo Teu milagre, pela Tua provisão sobrenatural a cada dia. Nós oramos e clamamos a Ti. Ouve a nossa oração, Pai. Tem misericórdia de nós. Escute o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.